Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que faremos acerca do seguinte tema: Verdades Ocultas do livro de Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro envolto em diversas polêmicas, porque já há longa data diversos acadêmicos do mundo inteiro já provaram e compreenderam claramente e expuseram isso em diversas obras de que o livro de Daniel não é da data em que se pretendem alocar, mas que o livro de Daniel ele é um relato, uma composição posterior ao período em que o rei Nabucodonosor teria até então vivido. E ainda mais, há indícios de que o profeta Daniel é inspirado, na verdade, em um personagem lendário. Exatamente, um personagem lendário. Todas estas informações nós iremos ver apuradamente nesta série de vídeos Verdades Ocultas do livro de Daniel. Hoje, neste vídeo, só para vocês terem uma amostra dos problemas que nós temos no livro de Daniel, nós iremos falar do relato da loucura do rei Nabucodonosor, o relato bíblico de Daniel, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 37. A loucura de Nabucodonosor é real. Ela existiu? Foi o rei Nabucodonosor que enlouqueceu? Eu já digo para vocês que não. Este relato da loucura é do rei Nabonido e está muito bem documentado. Existem muitas evidências arqueológicas sobre este fato, que corrobora aquilo que alguns manuscritos, por volta do século II a.C., dizem. A história diz. Então não é só a leitura que faremos dos manuscritos, mas se você se aprofundar e pesquisar ainda mais sobre Nabonido, sobre Nabucodonosor, existem muitas evidências históricas e arqueológicas. E este relato da loucura não é de Nabucodonosor, mas é de Nabonido, que viveu depois de Nabucodonosor. Vamos direto ao estudo então. A loucura de Nabucodonosor. Acompanhe na tela, por gentileza. Relato desenvolvido a partir de uma tradição que originalmente dizia respeito ao rei babilônico Nabonidos. Há um registro independente de um rei babilônico enlouquecendo e vagando no deserto por anos. Mas não foi Nabucodonosor. Nos textos babilônicos, o rei louco era Nabonido, um rei que governou 2 décadas depois de Nabucodonosor e acabou perdendo o Império Babilônico para os persas. De acordo com os registros históricos, o rei Nabonido substituiu os deuses babilônicos por um deus da lua nova e depois liderou suas tropas em uma estranha campanha no deserto da Arábia para atacar algumas cidades, incluindo Ítipe, a posterior Medina. Ele então morou os próximos 10 anos na cidade árabe de Taimá. Esta permanência de Nabonido na Arábia por 10 anos é claramente o pano de fundo da história de Nabucodonosor no deserto, porque se você leu o relato de Daniel capítulo 4, você vê que o próprio rei vai falar da sua restituição ao seu posto
de rei, de monarca, após a sua ausência em Babilônia. Nós vamos ler o relato, parte desse relato de Nabucodonosor. Fique atento. Há até provas físicas de que a história de Nabonido também está ligada a um sábio hebreu. Enquanto o livro de Daniel, capítulo 4, faz a descrição sobre a recuperação milagrosa de Nabucodonosor depois de uma doença, loucura, que durou 7 anos, o documento 4Q 242, em composição aramaica, equivalente a 4Q PR Nabi, conta uma história semelhante sobre o último rei da Babilônia, Nabonido. A principal diferença entre os dois é que Nabucodonosor foi curado pelo próprio Deus, quando reconheceu sua soberania, enquanto que Nabonido foi curado por um sábio, exorcista judeu, que, ensinando-lhe, entre aspas, a verdade e o perdão dos seus pecados. 4 fragmentos descobertos entre os manuscritos do Mar Morto continham o que é hoje conhecido como a oração de Nabonido, ou prece de Nabonido. E eu tenho que salientar que passou por diversas reconstruções, gramaticais, essa oração de Nabonido, porque desde quando foi publicado a primeira vez por D.T. Meilich em 1956, o manuscrito ele vem passando por diversas reedições, conforme vai evoluindo a compreensão dos exegetas, dos historiadores e de todos os especialistas em filologia na questão do texto em aramaico. Então vamos lá, a oração de Nabonido. As palavras da oração proferida por Nabunai, rei de Babilônia, o grande rei, quando ele foi afligido com uma úlcera maligna em Teimã, por decreto do Deus Altíssimo. Fui afligido com uma úlcera maligna por 7 anos. E um exorcista perdoou meus pecados. Ele era um judeu entre os filhos do exílio de Judá. E ele disse: conte isso por escrito para glorificar e exaltar o nome do Deus Altíssimo. E eu escrevi isso. Fui afligido com uma úlcera má em Teimã, por decreto do mais alto Deus. Por 7 anos eu orei aos deuses de prata e ouro, bronze e ferro, madeira e pedra e barro, porque eu acreditava que eles eram deuses. Prece, oração de Nabonido. O relato de Daniel capítulo 4, versículos 34 ao 37 diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, este é o relato que está no livro de Daniel. Bem, meus amigos, o que nós observamos claramente é que há um equívoco por parte do escriba judeu. Ele pega um relato de uma data posterior e ele quer atribuir a um período anterior, fazendo um tipo de anacronismo. Esta oração, estes fatos da ausência no deserto, ser alcançado por uma doença, é algo que aconteceu com Nabonido. E isso influenciou o escriba judeu a criar esse relato para o rei Nabucodonosor. Agora, as perguntas a mais que podemos construir a partir dessa perspectiva são inúmeras. Bom, se este fato, que também é considerado envolto em algumas questões que podem ser lendárias, mas se este fato constitui um equívoco ou um erro do escriba, será que também não poderíamos pensar que, na verdade, é apenas a construção, que não foi um erro ou um equívoco, mas que foi de fato uma construção textual, desta maneira, para que se construísse toda uma questão lendária em volta ou em torno do rei Nabucodonosor? Então isso é uma pergunta. Outras perguntas mais podemos fazer. Existem outras questões que envolvem o livro de Daniel. Então você já aprendeu aqui fortemente. Uma coisa que muitas pessoas falam: não, mas a adoração aí, está citando o Deus Altíssimo, então é o Deus de Israel. Não. O Deus Altíssimo, que era até então conhecido naquela época, era Ahura Mazda. Ele é que era o Altíssimo, o Senhor da sabedoria, Ahura Mazda. Ele é, naquele contexto histórico ali, em que estava se desenrolando, ele é que era então o Deus Altíssimo mais conhecido, vamos dizer assim. Não era o Deus dos judeus, nem o Deus de Israel. Os judeus estavam em baixa, era um povo dominado. As potências que estavam ali era a Babilônia e a Média. Eram as potências que ali estavam, ok? Você tinha o povo persa inserido nesse contexto ali e o zoroastrismo com muita força se proliferando e começando pelas elites, ok? E a elite judaica foi influenciada pelo zoroastrismo. Diversos escritores já demonstraram isso. Então esse Deus Altíssimo não é o El, ok? Não é o El. A nomenclatura na língua hebraica vai se falar El, mas a ideia que envolvia de Deus Altíssimo naquele contexto geral era de Ahura Mazda. Ok? Deus abençoe a todos. Aguardem os próximos vídeos. Fiquem na paz de Deus.